Olá, pessoal. Aqui mais uma vez a professora Aparecida Santos, sou biomédica e especialista em hematologia clínica e estarei aqui falando com vocês sobre os processos, do HIV, o vírus da imunodeficiência humana. Então, vamos saber um pouquinho sobre eles. A gente já viu, em outras aulas sobre esse processo do HIV, certo? Nós iremos aqui dar uma introdução base e iremos destrinchar sobre esse vírus que infelizmente ainda é presente no meio da nossa sociedade, tá? O que são HIV e AIDS, né? O que é HIV e AIDS, né? Então, todo mundo às vezes pensa que HIV e AIDS são as mesmas coisas. Então, hoje a gente vai destrinchar, vai fazer uma separação desses dois nomes, né? Que muitas pessoas ainda confundem. Então você sabe qual é essa diferença desse HIV e AIDS, dessas duas palavras? Então, a gente vai saber hoje o que é essas duas palavrinhas, tá? O que significa HIV, né? HIV tem a sigla HIV, né? Humane, imunodeficiência, vírus, né? Então, é o vírus da imunodeficiência humana, que vem acometer aí ao sistema imune dos portadores do HIV, específico aí das células TCD4, tá? É o vírus da imunodeficiência humana, tá, pessoal? A AIDS já significa o quê? Adquirida imunodeficiência síndrome, né? AIDS, que é ou seja, é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, pessoal, nem sempre quem tem o vírus da AIDS o vírus do HIV vai ter em si a doença da AIDS, certo? Tem pessoas que têm o vírus do HIV, mas não têm a AIDS. Porque a AIDS, pessoal, vai ser a doença, certo? Nem sempre as pessoas que vai ter aquele vírus vai manifestar a doença. Mas, professora, será que quem tem o vírus pode transmitir? Pode, tá? Então, tem pessoas que vão ser pessoas portadoras do vírus do HIV, mas vão ser assintomáticos, certo? Já pessoas que desenvolvem a AIDS é porque ela tem o vírus e aí ela é um portador assintomático, tá bom? HIV é diferente, será? Não é o mesmo que a AIDS? O HIV causa AIDS, certo? Estatísticas, né, da AIDS ou HIV: 40 milhões de pessoas no mundo têm AIDS, têm a doença. 5 milhões e 400 mil novos casos ocorrem em todo o mundo, apenas só no ano de 1999. Então, a gente está aí no ano de 2020, basicamente aí há quase 20 anos atrás, 21 anos atrás, e a gente já via aí, infelizmente, esses casos, pessoal. Não é isolado do Brasil, é isolado mundialmente. Nós sabemos que o vírus da AIDS, eles é de contaminação pessoa para pessoa, né? Pessoas que têm relações sexuais sem camisinha, né, sem preservativos, né, isso tem sido um problema, né. Profissionais da área de saúde que também vêm adquirir o processo, que vêm se contaminar com o vírus da AIDS pela contaminação com os pérfuros cortantes. Também tem aquelas pessoas que são acometidas pelas transfusões sanguíneas, né? Crianças que também, infelizmente, foram acometidos do vírus da AIDS pelo parto, né? O parto, infelizmente, o parto vertical, né? Então, é um problema mundial, tá? 3 milhões de pessoas morrem anualmente. 60 mil pessoas são portadoras do vírus no Brasil e cada vez mais jovens e mulheres têm a doença. Então, é um problema mundial, tá? Como o HIV causa AIDS? Imunossupressão, né? Ela destrói os mecanismos de defesa do corpo, permitindo que outras infecções invadam o corpo. Então, a gente sabe que as pessoas que têm AIDS, elas não vão morrer de AIDS em si da doença, mas das doenças oportunistas. Porque o vírus da AIDS, né, a AIDS em si, elas vai exatamente destruir as células de defesa do corpo dos indivíduos, certo? Sinais e sintomas iniciais: a febre, né, que pode pendurar, pode durar por poucos ou mais dias, aumento dos glândulos linfáticos, que são as famosas ínguas, né, dor de garganta, problemas virais ou crônicos de pele, como herpes,
dor muscular e articular, diarreia de longa duração, mais de um mês, pessoas que têm mais de 10 evacuações no mês, do mês não, num dia só não é normal, tá? Dor de cabeça, náuseas e vômitos, perda de peso e apetite. Então a pessoa vai definhar. Aumento do fígado e do baço, então a pessoa vai cursar ali com hepatoesplenomegalia, certo? Que também não é bom. Sinais e sintomas da doença, né? O que é que vai acontecer? Pode aparecer tumores, né? Como os famosos sarcomas de Kaposi, linfomas. As infecções oportunistas vão estar presentes, principalmente ali as infecções pulmonares por bactérias pouco comuns. Alterações neurológicas de comportamento, depressão, distúrbios do comportamento e até demência. Então, a pessoa que está cometida com o vírus do HIV e desenvolve a síndrome, né, a AIDS, ela vai, de qualquer forma, se sentir incomodada, né? Ela vai cursar ali, pode cursar com a depressão, mudança de comportamento, ela vai se sentir mal, né, pessoal? Então, aí, infelizmente, tem acometido muitos jovens, principalmente, né? E isso é características de doenças popularmente conhecidas como as DST, né? Que até mesmo pela falta do uso racional, da falta de uma responsabilidade no uso do preservativo, vem adquirir aí essa síndrome, tá? Aqui a gente tem um sarcoma de Kaposi, né? Que são esses do lado, pessoal. Olha como é bem interessante, certo? Tá? Então, esses daqui são sarcomas de Kaposi, ocasionados pela AIDS. Esses daqui eu tenho os linfomas, que são aumentos dos gânglios, certo? E como se pega o HIV? Contato sexual não protegido, homens e mulheres podem transmitir o vírus através do sêmen, secreções vaginais e sangue. Certas práticas, como as relações anais, com lesão no reto, e as relações com numerosos parceiros, são associadas com um alto risco de adquirir a AIDS. Então, isso é muito importante. A falta de uma orientação, de um parceiro fixo, de relações sexuais sem preservativos, pode sim ser um dos principais motivos de disseminação. Seringas e agulhas contaminadas, usadas por mais de uma pessoa, pessoas que fazem uso de drogas injetáveis, tatuagens, né, porque infelizmente usam aquelas mesmas lâminas, transmissões de mães para o filho, né, como eu falei para vocês, que pode também transmitir através da amamentação, né, sangue por transplantes de transfusões sanguíneas também pode ser um dos motivos de contaminação. E como não se pegar? Pelo ar, pelo suor, pela saliva, urina, tocando, abraçando. Então, gente, isso é ainda um tabu, né? Pessoas que têm o vírus da AIDS ou que têm a SIDA, né, que é bem conhecida como a SIDA, com S, não com C, é, tem esse preconceito, né? Algumas pessoas têm esse preconceito com pessoas que têm HIV, de não chegar perto, de não abraçar. Então, isso tem sido ainda, infelizmente, um tabu, né? Deixando aquelas pessoas de lado. E geralmente vão gerar aí processos de humor, depressão, a pessoa vai se sentir rejeitada pela sociedade. Infelizmente, ainda é um dos índices preocupantes, tá? Então, não se pega o vírus da AIDS pelo suor, pelo um abraço, pela saliva, não se pega, pessoal. Agora, se tiver contato com ferimentos, né, isso é importante. Pessoas que têm AIDS, né, não pode fazer, ou que tem o vírus do HIV, não pode fazer unha com o mesmo alicate das pessoas que não têm, porque pode se contaminar. Então, se vai estar ali referindo a questão de pérfuros cortantes, que vai estar em contato com algumas secreções, certo? Pode ser que contamine sim, mas quanto a isso, o suor, a saliva não vai de forma alguma ter essa transferência do vírus da AIDS, certo? Isso é importante a gente ser amigo das pessoas que têm esses processos infecciosos de virais. Quem faz parte do grupo de risco? Homens bissexuais, homens masculinos, uso de drogas, pessoas que vão compartilhar drogas, que fazem tatuagens, né? Homens e mulheres heterossexuais com mais de um parceiro. Então, às vezes, a pessoa é casada, a mulher é casada,
tem seu único parceiro ali. Infelizmente, o homem que é heterossexual, ele tem vários parceiros por fora. Infelizmente, leva a contaminação para casa. Não, às vezes nem ele sabe, só vem saber depois, mas infelizmente contaminou também a sua parceira. Isso é um dos casos que a gente pode ver que isso vem acontecendo, entendeu? A pessoa não é fiel, né, ao seu casamento, e infelizmente ela se contamina com o próprio parceiro. E ainda, pessoas que recebem transfusões de sangue em locais onde o sangue não é testado adequadamente, pacientes cirúrgicos com doenças de coagulação que vão receber transfusões de plaquetas ou seus derivados de sangue, imigrantes das áreas endêmicas, se é uma área que tem um grande índice de pessoas que têm ali o vírus da AIDS, pode ser que aquela pessoa também seja contaminada. Pessoas que tiveram contato sexual, que trocam agulhas, seringas com qualquer pessoa dos grupos acima. Bebês de mães positivas também, tá? Como poder se proteger? Evitar as relações com pessoas do grupo de risco. Se você for do sexo, use camisinha e fazer o exame para o HIV, né? Não toque no sangue de outra pessoa sem proteção, se não souber, certo? Álcool e drogas levam as pessoas a ser descuidadas e tornar comportamentos sexuais, né, menos descuidados, né? Não tem cuidado. Por isso que a gente vê aí o índice bem maior nos jovens, né, que às vezes bebem e vão exatamente fazer essas práticas sem proteção alguma, tá? Então isso é muito preocupante ainda dentro da sociedade. Sobre as relações sexuais, evitar relações por via vaginal e anal, a não ser que esteja usando camisinha. Evite sexo oral sem uso de camisinha, porque o sêmen vai transmitir, né? Evite sexo oral anal, evite o contato do sêmen ou do sangue com lesões em qualquer parte do corpo ou olhos, como eu falei para vocês. Se tiver contato, vai ter contaminação, certo? Outros cuidados de prevenção. Não seja doador de sangue ou de órgãos se existir, né? Qualquer chance de que você esteja com vírus. Então, eu sei que eu estou com vírus, então eu não vou fazer minha doação. Se eu sei que eu sou uma pessoa que tem múltiplos parceiros, eu não vou fazer a doação de sangue, porque pode ser que eu esteja infectada, né? Então, eu acredito que isso também é uma conscientização da população, certo? A gente relembra aqui na nossa cidade de Campina Grande que na Micarã tinha pessoas que saíam furando outras pessoas nos blocos, né? E passando doença, gente. Então, isso daí é uma mudança de comportamento. A pessoa está contaminada, ela se encontra num ambiente que as pessoas começam a se distanciar, então elas acham que todo mundo tem que sofrer juntamente com elas, tá? Então, ainda isso é um problema de comportamento de humor. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ser pessoas que venham orientar pessoas contaminadas, né? Não desprezá-las, né? Tendo aquele cuidado, tendo aquela preocupação, tá? Tendo empatia, que é importantíssimo, e principalmente nós que somos da área de saúde, a gente tem que agir de forma cautelosa, coerente e com todo cuidado, certo? Não deixando de lado aquela pessoa como se ela tivesse com uma doença terminal. Não, mas cuidando, orientando, para que ela possa também não se sentir mais prejudicada do que já está. Mais alguns cuidados, né? Trabalhadores de saúde devem usar luvas, aventais e óculos ao trabalhar em contato com o sangue. E caso venha se ferir, né? A possibilidade de transmissão do vírus é muito pequena e, além de medicamentos, pode proteger, que são os famosos coquetéis. Pessoal, o que é que acontece também? Por favor, não deixem de usar os equipamentos de proteção individual quando vocês estiverem na área prática. Mesmo que vocês sejam orientados que é besteira, que pode, que não, você não vai se contaminar. O que você aprende na teoria, coloque em prática, certo? Seja uma pessoa educada. Se não tem naquele ambiente de trabalho que você está trabalhando, leva do seu, para que você venha evitar exatamente o contato, para você exatamente evitar a contaminação, tá bom? Cuide de sua saúde, cuide de você. O uso da camisinha ela é fundamental, né? Use o preservativo todas as vezes que tiver relação sexual ou que haja algum tipo de envolvimento com o pênis do parceiro. Coloca a camisinha, começa a inserção, deixa o espaço. Então, isso aqui, pessoal, é como se utilizar a camisinha, né? O uso da camisinha, certo? Fazendo o exame para o HIV.
confidencial. Os laboratórios têm uma política de confidencialidade sobre os exames de HIV e encaminham o resultado diretamente ao seu médico. Resultados: o exame negativo significa que você não se infectou de 2 a 6 meses antes do exame. Gente, isso é muito importante. É confidencial. Não é para sair falando a todo mundo, certo? Tem que ter muito cuidado. Isso é caso também de processo. A gente tem que guardar segredo, certo? Quem deve fazer o exame? Pessoas do grupo chamado de risco. Em caso de ter havido comportamento sexual de risco. Em caso de gravidez. Em caso também, pessoal, de acidentes profissionais. Em caso também de estupros, certo? É bom sempre fazer também. E se o teste for positivo? Se o seu primeiro exame for positivo, o laboratório irá realizar outro tipo de exame para confirmar ou não. O primeiro sempre siga os conselhos do seu médico até que o resultado final saia. Então, se eu estou sendo a responsável do meu laboratório, o teste da paciente Maria deu positivo, eu vou afirmar que ela tem HIV? Não. Eu vou exatamente fazer uma contraprova, certo? Para saber se está positivo ou não, tá bom? Então, gente, desses testes que a gente faz, testes rápidos, a gente tem que ser muito coerente para a gente poder dar um resultado final, tá bom? E se for HIV positivo, tome todas as precauções possíveis para evitar a disseminação da doença. Lembre-se que a AIDS está aumentando cada vez mais e as pessoas queridas a você podem se contaminar no futuro. As novas drogas podem diminuir muito o vírus no sangue e assim você poderá se sentir bem, né, e ter uma vida praticamente normal. Então, pessoas que têm o HIV não são pessoas condenadas, são pessoas exatamente que elas têm uma oportunidade de viver, uma oportunidade de se cuidar, uma oportunidade de cuidar das pessoas à frente e com esse cuidado especial elas vai exatamente diminuir, minimizar os riscos de morte dela mesmo e também de contaminação para as outras pessoas. Cuidados e respeito. As pessoas portadoras de HIV são pessoas comuns como nós, portanto, merecem todo o nosso apoio e respeito com os seres humanos. Nunca discrimine alguém porque tem HIV ou AIDS. Muitos dos doentes ou portadores recebem o vírus de suas mães ou de transfusões sanguíneas. Então, pessoal, pessoas que têm aí o vírus da HIV ou têm a AIDS, nem sempre elas são responsáveis por essa contaminação. Elas podem ter sido contaminadas pelo parto quando elas nasceram, por transfusões sanguíneas sem saber. Então, a importância da gente cuidar das pessoas, ser empático, ter descrição, é importante para que nós, como profissionais da área de saúde, venhamos progredir, certo? E é um índice muito importante de amor à vida. Lembrete final: você pode, a maioria das vezes, evitar se tornar um portador do HIV ou um doente da AIDS. Se você for um portador, poderá evitar a transmissão do vírus às outras pessoas. Então, vamos ser compreensivos, né, com quem é portador da AIDS e, se puder, vamos ajudar, tá bom? Então, a professora Cida fica por aqui. Vou enviar para vocês essa nossa videoaula, tá? Espero que vocês tenham entendido. Peço desculpas pelos ruídos, pelo canto abafado, mas é no lugarzinho da